Salve, salve, nação colorada! Sou Cassiano Cardoso e trago agora as principais informações do Internacional desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Não te esquece, deixa teu like e compartilhe o conteúdo com os teus amigos, beleza? Te inscreve no canal também, que é muito importante para o nosso trabalho. Temos novidade, que tem jogador aí próximo de ser anunciado pelo Internacional. Vem comigo! O Internacional aguarda a chegada de Ramon, lateral esquerdo, nesta quinta-feira em Porto Alegre. O jogador chega num contrato de 3 anos em definitivo. A primeira ideia da diretoria do Inter era fechar um empréstimo do jogador até o final do ano, mas acabou conseguindo a contratação. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas provavelmente aí nos próximos dias teremos uma noção maior do valor investido pelo Colorado pelo lateral esquerdo Ramon, certo, gurizada? Então, um lateral reserva aí para o Bernabé, né? Jogador de 23 anos, surgiu no Flamengo, jogou a última temporada pelo Cuiabá e está aí no Olympiacos neste momento, retornou de empréstimo junto ao Cuiabá, certo? É a informação que está circulando agora nesse finalzinho de tarde, nas imediações aqui do Gigante da Beira-Rio. Outra informação, pessoal, que a gente pode debater é que o Internacional sondou o lateral direito Mariano para um contrato aí de uma temporada, justamente para suprir a ausência de Bruno Gomes, que deve retornar apenas no último trimestre de 2025. Mariano está sem contrato neste momento, é um jogador livre no mercado, depois de ter encerrado seu contrato com o Atlético Mineiro, onde até disputou a Libertadores, jogou até a final da Libertadores no ano passado, vinha 4 temporadas já no time de Minas. O Mariano tem passagem pelo Sevilha, Galatasaray, Bordeaux, onde ficou por um longo período, e também jogou no Fluminense, né? Um jogador importante aí, um atleta experiente que poderia aí agregar ao elenco do Internacional. Completa 39 anos agora em 2025. E aí, ontem também, no pré-jogo, o dirigente colorado, o diretor executivo André Mazzucco, falou um pouco sobre algumas situações envolvendo o Internacional, tá? Primeiro, Bustos, totalmente descartado pelo Internacional, certo? Não deve vir, por mais que haja esse interesse, pelo menos é a informação que vem da Argentina, né? Do interesse do Fabrício Bustos em retornar, justamente porque chegou o Montiel lá, que deve assumir a titularidade. E aí, tendo esse espaço aqui no elenco do Inter, o atleta viu como uma oportunidade, mas pelo menos pelo André Mazzucco está descartado. O dirigente deu entrevista ontem lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no pré-jogo contra o São José. Outra situação também que foi notícia ontem foi a situação do Wanderson, jogador que tem uma sondagem do Palmeiras, pelo menos foi o que o Mazzucco nos disse, só que o que a gente sabe também é que existe uma divergência entre o Internacional e o Palmeiras em relação à contratação do Wanderson. O Palmeiras quer o jogador, só que quer apenas abonar, digamos, a dívida envolvendo o Bruno Tabata com o Internacional, e o Colorado não quer isso. O Colorado quer dinheiro no bolso, além dessa renegociação da dívida. Então, pelo menos por enquanto, está travada essa negociação justamente por esta questão aí de valores, certo? E aí uma outra situação, pessoal, que surgiu agora é que o próprio Roger Machado, ele afirmou, tá, que existe uma... Como é que a gente pode dizer? Existe uma disputa na lateral direita colorada, agora neste momento, entre Brian Aguirre e Natan, tá? A disputa está aberta na posição, estou até abrindo aqui o conteúdo que publicamos no Resistência Colorada, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como Roger Machado abordou esta situação, até porque ele enxerga os dois laterais com características diferentes. Vamos às aspas do Roger Machado ontem na coletiva. O Aguirre, assim como todos os atletas, precisa de ritmo. Isso pensando, né, que o Aguirre fez uma má partida ontem lá em Novo Hamburgo. Ainda mais neste início de temporada. Ele precisa estar na plenitude, mas com 3 semanas, especialmente na lateral, é impossível ter o volume que a gente deseja. Deu uma defendida no lateral argentino, né? E aí ele complementa falando do Natan. O Natan faz um jogo mais associado e tem mais vitória pessoal pela relação técnica. O Aguirre é um jogador mais de ataque de espaço, hoje não tinha espaço. O Natan nos deu ultrapassagens. Com a lesão do Bruno, essa disputa ficou
aberta e é saudável. Então, o Aguirre não é exatamente o titular da posição neste momento. O Natan pode surgir aí como uma disputa, né? Um antagonismo aí junto ao Brian Aguirre, dois jogadores diferentes aí para disputar a lateral direita, certo? E também, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão da arbitragem, né, contra o São José, que foi notícia durante toda essa quarta-feira, vamos dizer, um estardalhaço pelo lado da imprensa e até pelo lado também azul do Rio Grande do Sul, né, a imprensa identificada azul, que ficou indignada com o VAR estar finalmente funcionando no Campeonato Gaúcho, né. Nos últimos campeonatos gaúchos, quantas vezes a gente reclamou que não tem VAR e aí por isso, por exemplo, o Inter muitas vezes era prejudicado, ou então o adversário também era prejudicado. Então agora, pelo menos, está tendo essas revisões e as coisas estão acontecendo. Então, teve o penal em cima do Borré, teve o penal em cima do Wesley, e agora contra o São José teve 3 situações, né? Teve a expulsão do Jonathan Varela no comecinho do jogo, que chegou com as travas da chuteira no joelho do Alan Patrick, e também o gol anulado do Ener Valencia e depois a penalidade justamente no braço aberto do zagueiro Lucas Hulk do São José. Isso gerou uma repercussão bem forte aí pelo lado gremista, informando ou dizendo, dando a entender de que o VAR estaria beneficiando o Internacional. Só está beneficiando porque existem erros da arbitragem do Daronco na partida de ontem, né? Não conseguiu enxergar os lances muito próximos a ele, teve que o VAR chamar para corrigi-lo. Então, esse que é o grande ponto, né? Reclamavam que não se tinha VAR, aí agora quando tem VAR, reclamam também. Então, eu acho que vai ser natural até os times da capital, o Inter e Grêmio, se sobressaírem nesse sentido em relação ao VAR. Por quê? É natural que os times da Série A do Campeonato Brasileiro ataquem mais os times do interior. Essa que é a realidade. Então, se ataca mais, vai ter mais bola na área, vai ter mais toque de mão, vai ter mais zagueiro do São José tendo que marcar mais forte o atacante do Internacional. Então é natural que mais cartões vermelhos daqui a pouco, ou então mais faltas dentro da área aconteçam e, consequentemente, penalidades, certo? Então, só para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão da arbitragem envolvendo Inter e São José ontem à noite lá no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Beleza? Eu sou Cassiano Cardoso, do Resistência Colorada, e trouxe um resumão das informações do Inter nesse finalzinho de tarde, de quarta-feira, aqui no Resistência Colorada, beleza? Não te esquece, deixa teu like, comenta aqui o que achou do conteúdo e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Até a próxima!